Vamos falar do PCC agora, porque muito tem se discutido sobre a atuação do PCC em alguns campos da sociedade, né? E agora foi uma decisão do STJ sobre essa questão do PCC. A atuação e presença do PCC em diversas áreas da política e vida pública tem sido revelada através de diversas investigações e operações do Ministério Público e das polícias. Dessa vez, o negócio foi parar lá na 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que um advogado que é suspeito de integrar a facção não poderá atuar na área criminal e vedou que ele tenha acesso a qualquer tipo de estabelecimento prisional. Segundo a investigação que levou à limitação da atuação profissional, alguns advogados do estado do Paraná estariam utilizando as prerrogativas profissionais para beneficiar de forma ilegal o PCC. O advogado teria assinado 16 petições para presos, sem ter relação direta com eles, e recebido o pagamento diretamente da facção criminosa. Na avaliação do STJ, a proibição de exercer especificamente a advocacia criminal é suficiente para garantir a ordem pública e não colocar em risco a subsistência do advogado. Complicado isso aí, hein? O que será que a nossa ordem dos advogados vai falar a respeito disso? Porque a justiça proibir a atuação de um advogado é complicado, Ana Paula. Já vou passar para você como advogada, me fala aí. Na verdade, me parece, assim, pelo que eu li da notícia, que essa proibição visa que ele não continue praticando os possíveis delitos, dos quais ele é suspeito por enquanto, né? É suspeito. Então, assim, por isso que a decisão foi no sentido de que só na área criminal que ele vai ficar com essa limitação e nas demais áreas ele pode atuar porque ele ainda é suspeito. E nessa área criminal ele está sendo suspeito de ações que, se ele continuar advogando nessa área, ele pode continuar fazendo e pode até atrapalhar as investigações. Então, nesse sentido, eu acho que a decisão está correta. Caso ele venha a ser condenado... Mas, doutora Ana Paula, vamos lá. Como garantista, vou te falar uma coisa. Se na nossa Constituição tá que todo mundo é inocente, até o trânsito e julgado você não pode condenar ninguém, se ele é apenas suspeito, como é que a gente pode suspender a atividade profissional dele? A gente teria que ter acesso a detalhes do processo, né? Porque eu estou imaginando que eles estão querendo interromper uma atividade que ele está praticando. Por isso que é só na área criminal. Aí, se ele vier a ser condenado, aí a própria OAB tem os seus mecanismos, né, para afastá-lo definitivamente, se for o caso. O que você acha disso, Diego? Elaine, eu não vi os autos para opinar com muita propriedade, mas não me soa bem. Você está parecendo a Glória Pires no Oscar. Não, mas... Eu não vi, então não posso opinar. É importante ter esse conhecimento dos autos, porque eu não sei, por exemplo, se essa decisão foi uma decisão cautelar ou se foi uma decisão definitiva. No caso de ser uma decisão cautelar, a gente até pode admitir que isso ocorra, claro, com todas as portas abertas para a gente encampar em diversas discussões. Agora, como decisão definitiva, é inadmissível, porque o STJ estaria aí criando uma pena que não está expressamente prevista na lei e nossa Constituição, como você bem citou aqui, proíbe que se aplique uma pena que não tem previsão prévia. Todo crime tem que estar previamente previsto em lei e toda pena tem que ter prévia cominação legal. Então, se não existe a pena de perder a sua habilitação profissional, o STJ não poderia condenar o advogado a isso. Situação totalmente diferente caso isso seja uma decisão liminar para, enfim, garantir a instrução do processo e até em matéria criminal isso seria bem discutível. Agora, a princípio me soa como uma decisão absurda. Se o advogado está facilitando a vida de criminosos, recebendo dinheiro do crime, praticando um ilícito, nós já temos crimes pelos quais ele pode ser investigado e eventualmente condenado. E a OAB também, por intermédio do seu Tribunal de Ética e Disciplina, pode cautelarmente suspender a habilitação desse advogado e levá-lo ao crivo do Tribunal de Ética para que, eventualmente, ele perca a sua habilitação depois de um processo administrativo junto à entidade. Eu acho que o STJ, não vi os autos, novamente preciso ressaltar, mas eu acho que o STJ está extrapolando bastante as suas possibilidades nessa decisão. Até porque, né, vamos lá,
por mais que seja difícil da gente entender, quando nós, advogados, falamos com as pessoas que não são da área, é muito difícil, às vezes, as pessoas entenderem que, infelizmente, até um criminoso tem direito à defesa. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque, inclusive, o PCC tem direito à defesa, a pagar advogados. Então, o dinheiro sair do crime organizado não me parece também nada ilícito, porque o advogado ele tem direito a receber os seus honorários. Imagino eu que esse advogado tenha outros clientes também na área criminal ou em outras áreas e que ficam prejudicados. De repente, um cliente que já pagou esse advogado e tem outro processo do qual ele patrocina, vai ficar sem advogado, vai ter que contratar um novo advogado. Então, essa decisão tem contornos terríveis. E se isso gerar uma tendência, se criar uma jurisprudência nesse sentido, o direito de defesa de muitas pessoas fica prejudicado. Um ponto muito importante que você tocou. O advogado, o criminalista principalmente, ele não está lá para defender o criminoso, defender o bandido. Ele está ali para defender o direito. Muitas vezes ele não quer a absolvição do cliente dele. Às vezes ele só quer a aplicação correta da lei. Exatamente. O processo legal, o devido processo legal. Porque ninguém pode ser condenado sem que haja provas, sem que ele passe por todo o processo legal. E é isso que faz um criminalista. Então, me soa um pouco estranho, e eu também vou querer acessar esses autos, esse tipo de aplicação de penalidade contra um advogado. Porque receber do PCC não me parece uma prova cabal para esse tipo de penalidade. Você quer falar alguma coisa, João? Não, sim, eu quero falar que seria isso de proibir só na área criminal, seria o mesmo que a acusação contra algum médico e você proíbe ele de atuar numa área. Você não pode mais atuar na pediatria, mas pode atuar em todas as outras. É bem estranha a decisão. Agora, a gente tem outras medidas cautelares, né? Como suspensão de passaporte, rede social, entre outras, que é aplicada a bel prazer. Eu poderia aplicar também a ele, já que vai aplicar bem essa específica. E o PCC, ele tem advogados, especula-se que ele tenha trânsito com promotores, com juízes, ele está entranhado em toda a sociedade. Então, a decisão me parece estranha, bem suave, e seria isso que eu falei, né? O CRM, você não pode ser clínico nessa área, mas pode ser nas outras. Seria mais ou menos assim, para arquitetura e engenharia, você não pode construir ponte, tá? Que você está acusado de derrubar uma ponte, mas os outros podem. Então, não faz sentido nenhum na minha visão. De novo, ninguém aqui está a defender o PCC. Não, a gente está aqui questionando sobre uma restrição feita a um advogado, teoricamente, pelo fato dele ter atuado aí como um criminalista para o PCC. A gente vai até levantar isso melhor, né? Amanhã eu vou trazer mais sobre esse tema aqui no Linha de Frente, mas a princípio o tema parece muito delicado. Quer falar, Guilherme? Lênia, eu corroboro. O Diego foi perfeito na colocação dele, aliás, todos. E tem uma questão que aqui é de uma ironia, né? Vocês acham que o criminoso vai pagar honorários advocatícios com o dinheiro vindo da onde? Do crime, não é? É uma piada. E também não cabe ao advogado perguntar a origem do dinheiro. Ele tem que ir lá fazer a sua proposta de honorários, se receber, prestar o serviço que ele foi contratado. Exatamente. Isso é importante. As até pessoas um civilista pode receber. Exato. Até um civilista pode receber de uma origem ilícita. Se o PCC tem um posto para lavar dinheiro e esse posto faz recolhimento de tributos, o próprio Estado recebe dinheiro proveniente do crime. Então, eu acho que você causar qualquer tipo de perseguição contra um advogado criminalista porque ele está recebendo dinheiro de origem duvidosa, isso acaba atribuindo ao advogado a obrigação de investigar a vida pessoal do seu cliente. Né? Olha, eu preciso saber, você vai me pagar, eu vou te cobrar 10 mil de honorários, mas você precisa me dizer como você conseguiu esse dinheiro. Isso é um absurdo. Exatamente. E todo criminoso também tem suas questões no cível. E aí o civilista também pode, o advogado que não está atuando no criminal, pode muitas vezes ter um cliente que comete um ilícito penal e paga ele por uma questão no cível com dinheiro do crime. E aí agora os advogados vão ter que procurar a fonte dos honorários, né? Do pagamento dos honorários. Essa fundamentação ela não se sustenta e fatalmente isso vai acabar caindo no Supremo Tribunal Federal. Até porque aqui você tem flagrantes inconstitucionalidades. O que me preocupa depois é que o Supremo, ao restabelecer a ordem, ao restabelecer o devido processo legal, as prerrogativas dos advogados, depois a notícia vem: Supremo libera advogados a apoiarem PCC. Então isso é muito triste, porque, querendo ou não, ao fim e ao cabo,
cabe ao Supremo Tribunal Federal restabelecer a ordem e me parece também, nesse caso, a razoabilidade, não é? Eu acho importante, Elaine, a gente aprofundar, né, se tiver essa oportunidade, no processo, porque na notícia traz que há uma suspeita de que ele faz parte do PCC e não apenas estaria advogando para o PCC. Inclusive, uma das questões é justamente que ele não é patrocinado, ele não é advogado de nenhuma das pessoas para os quais ele fez a petição. Então, eu entendi que há uma suspeita de que ele faz parte do movimento, como se trabalhasse para o movimento, não como advogado. Então tem que ver aí. Então fica aqui então meu compromisso. Amanhã eu estou aqui de volta ao vivo e nós vamos retomar essa pauta, porque fica o meu compromisso de entender melhor esse assunto e esclarecer a nossa audiência, porque a gente aqui gosta de tudo bem explicado, a gente apura a notícia.